Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e o lançam no fogo e ardem. E se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, sonda o nosso coração nesta manhã. Senhor, mas não olha, Senhor, para a nossa iniquidade, não olha, Senhor, para as nossas falhas, para as nossas limitações, para o nosso pecado. Senhor, mas olha, Senhor, para o sangue do Senhor Jesus que está sobre nós. Olha, Senhor, para o sacrifício bendito, Senhor, que foi feito em nosso favor. Senhor, e que pode nos libertar, Senhor, de todo o pecado, de toda a maldade, ó Deus. Deus, fala conosco na Tua palavra, Senhor. Senhor, nós somos carentes de ouvir a Tua voz, ó Deus. Senhor, transforma, Senhor, a nossa vida, o nosso coração. Nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, a palavra que nós lemos, Jesus começa essa parábola se apresentando. Eu sou a videira verdadeira. Jesus, em diversas passagens, Jesus vai se apresentar de diversas formas. Aqui, Jesus se apresentou como a videira verdadeira, mas Jesus também se apresenta como o pão da vida, como a verdade, como o caminho, como a porta. Jesus se apresenta como a vida. Jesus apresenta de várias formas, de acordo com a necessidade do homem. Qual é a sua necessidade nesta manhã? Jesus é capaz de suprir, seja ela qual for. Nós vemos a experiência de Moisés, ali no deserto, quando ele vê a sarça ardendo e não se consumindo, né? E ele vai ali ter uma experiência com Deus. Ele vai ali ter um encontro real com Deus, que, embora ele tivesse sido criado nos ensinamentos de Deus, mas ele até aquele momento não tinha uma experiência real e viva com o Deus Criador. E quando Deus dá a ele a ordem de descer até Faraó para pedir ali a libertação do povo, Moisés pergunta, mas quem eu vou dizer que está me enviando? E Deus responde a ele, o eu sou me enviou a vós. Então o Deus ali que se apresentou no deserto é o mesmo Espírito que estava em Jesus, e Jesus então poderia dizer, eu sou o pão da vida, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a videira verdadeira. Jesus, ele está se apresentando a nós nesta manhã como a videira verdadeira, porque nós temos a necessidade de termos vida em Cristo, e somente aqueles que estão ligados em Cristo têm vida. Jesus Cristo é a videira, nós somos os ramos dessa videira. E se nós não estivermos, se nós como ramos, como galhos,
desta videira, se nós não estivermos ligados nessa videira, nós não recebemos a vida da videira que possui a raiz, que é o tronco, onde tem o caule, onde corre a vida. Nós, como galhos, nós necessitamos de todos os ingredientes, de todos os nutrientes que está no tronco principal. Nós precisamos de tudo que está em Jesus. Jesus é capaz de suprir toda a nossa necessidade para que em nós tenhamos vida, não em nós mesmos, mas que nós possamos ter vida em Cristo Jesus. Sem Ele nada nós poderemos fazer. A árvore, quando o galho, o ramo, quando ele é retirado ali do tronco principal, está fadado a secar-se. E o destino é servir de fogo, é ser lançado no fogo. Nós precisamos estar ligados em Cristo. E nós temos os benefícios de estar ligados em Cristo Jesus. O primeiro benefício que nós recebemos quando estamos ligados em Cristo Jesus é ter vida. E não essa vida passageira que nós conhecemos, que o mundo conhece, mas é uma vida com abundância, uma vida eterna ao lado do nosso Deus. Quando nós estamos ligados em Cristo, nós temos vida eterna em nós. Porque Jesus vem suprindo cada necessidade da nossa vida. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Outro benefício que nós temos quando estamos ligados em Jesus é o amor de Jesus em nós. E Jesus nos dá um conselho: permanecei em mim e permanecerão no meu amor. Aqueles que estão fora do Senhor Jesus também estão fora do amor de Jesus e do amor de Deus. Nos dias que nós vivemos, a árvore, a videira principal, a videira verdadeira, ela está disponível para que nós possamos ser enxertados nessa videira. Mesmo aqueles que estão fora podem ser enxertados e receber vida, e receber os nutrientes, e receber tudo que a videira proporciona. Um dia nós estávamos fora, mas nós fomos pelo Espírito de Deus, pelo seu infinito amor, nós fomos enxertados nesta videira verdadeira. Fomos retirados de uma videira brava, de uma videira que não dava fruto, mas fomos enxertados em Cristo Jesus, para poder receber o seu amor e receber a vida que há em Cristo Jesus, e só nele a vida, porque ele se apresenta: eu sou a vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A palavra nos fala que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós precisamos dar frutos. Jesus diz que o galho ou o ramo que está nele e não dá fruto, o Pai limpa, o Pai retira, e retirado ele seca e é lançado ao fogo. Nós precisamos produzir frutos. De que fruto Jesus está falando? Será que nós vamos agora levar um peso de que se nós anunciamos a palavra de Deus e a pessoa não se arrependeu e não veio para os caminhos do Senhor, para se tornar filho de Deus, então nós não geramos frutos? Será que é esse fruto que Jesus está falando nessa mensagem? Aquele que está em mim, ele dá muito fruto. Meus irmãos, toda a mensagem do Evangelho está baseada em arrependimento, em transformação de vida. E quando Jesus fala de fruto, está falando de arrependimento e de transformação. Nós não podemos dizer que estamos em Jesus se nós não temos arrependimento na nossa vida, se nós não temos uma transformação, se nós não abandonarmos o velho homem e nascermos de novo, nós verdadeiramente não estamos em Cristo Jesus. A essência do Evangelho é arrepender. Quando Isaías profetiza a respeito da vinda do Senhor Jesus, Isaías diz dessa forma: eis que eu enviarei o meu anjo que preparará o caminho do Senhor. E o anjo sobre o qual Jeremias estava falando era João Batista, que ele antecedeu o Senhor Jesus e veio preparando o mundo, as pessoas, para receber o Senhor Jesus, veio preparando o caminho para que o mundo pudesse receber o Senhor Jesus. E qual era a principal mensagem
na pregação de João Batista: arrependei-vos, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, no versículo 8, vai nos dizer a respeito disso, da mensagem de João Batista. Ele veio preparar o caminho do Senhor, ele veio preparar o povo para receber o Salvador. E a mensagem de João Batista é justamente essa, no versículo 7. E vendo ele que muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira divina? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa era a mensagem que preparou o caminho do Senhor. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E o Senhor Jesus está falando que aqueles que estão ligados nele produzem muito fruto. Nós que estamos ligados no Senhor Jesus, nós produzimos frutos dignos de arrependimento, de transformação, de conversão de vida. Nós precisamos ser pessoas transformadas, não pela nossa força, não pelo nosso desejo, mas pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Agora não nascemos mais da água, ou melhor, não nascemos mais da carne e do sangue, mas nascemos da água e do Espírito de Deus, que age na nossa vida e nos transforma e nos faz nova criatura na presença do Senhor Jesus. Nós estamos ligados no Senhor Jesus. E o grande conselho para a nossa vida é: permanecei no meu amor, permanecei ligados em mim. O prazer que o Senhor Jesus tem é que nós, como servos, estejamos sempre ligados no Senhor Jesus, nos alimentando de tudo que o Senhor Jesus pode nos proporcionar, porque Ele também se apresentou como sendo o pão vivo que desceu do céu. Então, quem pode alimentar a nossa alma é somente o Senhor Jesus. As pessoas dizem que na alma do homem tem um grande vazio, que somente o Senhor Jesus pode preencher. Há um grande abismo na alma do ser humano, que o Senhor Jesus cabe perfeitamente nesse abismo. Somente o Senhor Jesus supre todas as nossas necessidades, todas as necessidades da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso o conselho do Senhor Jesus para nós como servos: estar ligados em mim. E nos faz uma advertência: toda vara que está em mim não produz fruto. Ou seja, todo aquele que se diz que está em mim e não produz frutos dignos de arrependimento, que não se transforma, que não tem uma mudança, um novo nascimento, o Pai é o lavrador. E o Pai limpa as varas, limpam os ramos que estão no Senhor Jesus, para que aqueles que estão possam dar mais frutos, possam apresentar mais a transformação, possa apresentar mais o Senhor Jesus na sua vida. E aqueles que não estão em Cristo, a palavra nos fala que eles são lançados no fogo, e ali eles arderão eternamente. Meu irmão, Deus é amor. O Senhor Jesus fala que aqueles que estão no Senhor Jesus, o amor do Senhor Jesus está sempre sobre eles. Assim como Ele está ligado ao Pai, e o amor do Pai está sobre o Senhor Jesus. Então, se nós, dessa premissa, nós entendemos que se aqueles que estão ligados no Senhor Jesus estão debaixo do seu amor, nós entendemos que aqueles que não estão ligados no Senhor Jesus, eles não estão debaixo do amor de Deus, mas eles estão debaixo do juízo e da justiça de Deus. Nós, como igreja, nós precisamos anunciar a mensagem principal do Evangelho: arrependimento. Nós precisamos anunciar isso ao povo. Nós anunciamos o amor. Glória a Deus pelo amor de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus que enviou o seu Filho Jesus pelo seu infinito amor. A palavra de Deus lá em Romanos 5 vai nos dizer que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu na cruz por nós, no nosso lugar, sendo nós pecadores. Nós anunciamos o amor de Deus. Muito mais nós anunciamos a justiça de Deus e o juízo. Aqueles que não estão em Cristo Jesus, eles estão fora, não estão debaixo
do amor de Jesus, não estão debaixo do amor de Deus. E nós precisamos, então, levar isso em consideração em todo momento. Nós precisamos estar atentos a isso. Estamos ou não ligados em Cristo? Nossas palavras, nossas atitudes, nossos gestos nos fazem pessoas ligadas a Cristo ou pessoas que estão longe de Cristo? Como é a nossa vida, quem sabe, longe da igreja? Como é a nossa vida quando nós estamos sozinhos? Ou quando nós estamos num lugar onde ninguém nos conhece, ninguém sabe da nossa intimidade? Qual é o nosso testemunho? Eu dou o testemunho daquele que está ligado em Cristo e que recebe de Cristo todos os nutrientes, que se alimenta de Jesus Cristo e que está debaixo do amor de Cristo. Nós precisamos refletir sobre isso todos os momentos da nossa vida. Em toda palavra, em todo gesto, em toda decisão, nós precisamos refletir sobre isso. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos ligados na videira verdadeira, nós não damos frutos bravos, frutos ruins. O nosso fruto é fruto bons, são frutos proveitosos. A palavra de Deus diz que pelos frutos se conhece a árvore. Pelos nossos frutos, as pessoas vão conhecer em que árvore nós estamos ligados. Nós estamos ligados em uma figueira brava que dá frutos ruins, que dá frutos que não são aproveitáveis, ou nós estamos ligados em Cristo Jesus, que é a videira verdadeira, e que nós damos frutos bons para alimentos, que nós damos frutos dignos de arrependimento e de transformação de vida. Qual é o fruto que nós estamos apresentando às pessoas? As pessoas vêm em nós procurar frutos, procurar alimentos. O Senhor Jesus nos deu o exemplo. Quando o Senhor Jesus viu ali uma figueira que se mostrava ter frutos, o Senhor Jesus foi procurar frutos ali e, não encontrando, amaldiçoou a figueira pela hipocrisia, porque ela se mostrava ter frutos e não tinha. E quando as pessoas vêm até nós procurando frutos bons, que fruto nós temos para apresentar às pessoas? Se nós estivermos ligados em Cristo Jesus, nós teremos frutos bons, frutos que alimentam, que transformam, que levam as pessoas a um lugar de arrependimento, a uma conscientização da necessidade de Jesus na vida deles também. Nós precisamos levar isso em consideração. Nós estamos ligados em Cristo Jesus. Nós temos os benefícios de estar ligados em Cristo Jesus. Aqueles que estão ligados em mim, eles permanecem no meu amor. E o conselho do Senhor Jesus: permanecei no meu amor, e o amor do Pai permanecerá sobre vós. Portanto, tudo quanto pedires ao Pai, estando ligado em Jesus, o Pai concederá. Como nós podemos entender essa palavra? Tudo quanto nós pedirmos, mas se nós estivermos ligados em Cristo Jesus, os nossos desejos serão os desejos do Senhor Jesus. Se nós estivermos ligados no Senhor Jesus, as nossas vontades serão atendidas pelo Pai. Tudo quanto pedires será atendido pelo Pai, porque nós estaremos de acordo com o Senhor Jesus. O nosso pensamento será o pensamento do Senhor Jesus. Paulo vai dizer que haja em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, ou o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Em outra parte, Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Meus irmãos, se nós estamos ligados em Cristo, recebendo todas as nossas necessidades, nos alimentando de Cristo, a nossa mente é a mente de Cristo. A nossa vontade é a vontade de Cristo. E o Pai, Ele nos concederá todos os nossos pedidos, porque os nossos pedidos, a nossa oração, será de acordo com a vontade de Deus. Portanto, permanecei em Cristo Jesus, e não cumprireis a concupiscência da carne. Permanecei no Espírito. A seiva, aquilo que corre do tronco para os galhos, é o Espírito Santo, que ele sai do Senhor Jesus e corre no meio da igreja.
nós precisamos ter o Espírito Santo em nós. Se nós estamos ligados em Cristo, o Espírito Santo, ele está agindo na nossa vida. Ele está correndo nas nossas veias. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe na sua palavra. Que nós possamos estar ligados, conhecendo os benefícios de estar ligados em Cristo. E também conhecendo o juízo daqueles que se dizem estar em Cristo, mas não têm frutos dignos de arrependimento. Não têm frutos bons. Não têm testemunho que alimenta e que transforma vidas. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus. Vamos pedir a Deus que nos mantenha ligados no Senhor Jesus. Esse é o desejo do servo. Estar sempre ligado naquele que pode alimentar e suprir todas as suas necessidades. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o Jesus que nós conhecemos. A partir daquele momento, Moisés passou a ter uma experiência com o Deus que pode suprir todas as necessidades, com o Deus que abre o mar vermelho, com o Deus que provê o maná, com o Deus que alimenta, que sacia a sede, com o Deus que guia no deserto. Eu sou a videira verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.